Olá, estamos no início de um novo projeto. Desenvolvemos o podcast Conexão Gestores para estar mais próximo do associado, para fazer com que a notícia chegue ao associado, os acontecimentos e as discussões cheguem ao associado e o crescimento pessoal. É um novo projeto e estamos muito entusiasmados. E hoje iniciamos tratando do machismo. O machismo é uma construção social que limita mulheres e homens, perpetuando desigualdades e restringindo a liberdade de quem quer realmente ser algo. Ele se manifesta em gestos sutis e em grandes injustiças, moldando comportamentos, expectativas e oportunidades. Questioná-lo não é uma questão de opinião, mas de justiça, e é isso que faremos hoje. Para isso, estou aqui com a Silvia Regina Bortolotto, vice-presidente da GCF São Paulo Interior, e a Miriam Alonge, diretora de comunicação. Eu sou o Renato Bruneira Peroni, diretor de desenvolvimento de pessoas da GCF São Paulo Interior, e vamos lá. Temos aqui hoje um colega já, né, doutor Hélio? Hélio, né? É o nosso convidado de hoje para inaugurar o programa, para inaugurar o projeto. Dr. Hélio Rintze é psicanalista, doutor em ciências pela Universidade de São Paulo, pós-doutorado em educação antimachista, pós-doutorado em economia, administração e sociologia pela Universidade de São Paulo e pós-graduado em psicopatologia, psicanálise e clínica contemporânea. É isso mesmo, doutor? Seja bem-vindo, é Olá. Um prazer conversar com você. Para mim também é um prazer imenso estar aqui, a gente poder marcar esse encontro para começarmos a conversar, inaugurar, né, esse novo projeto, essa ação que tem um fundo tão cidadão, né, uma importantíssima discussão, e começar com coragem, porque o enfrentamento do machismo, ele requer coragem. Eu acho que é importante para a gente abrir um programa como esse, discutindo o machismo, para que a gente possa perceber como é que tudo isso que você descreveu aí nessas palavras tão bem elaboradas atravessa a nossa vida social, atravessa a nossa vida pessoal e subjetiva e atravessa a nossa vida profissional, constituindo aí talvez um dos dois mais nefastos pilares da organização social brasileira, o machismo e o racismo. Então, vocês estão de parabéns pela iniciativa. Obrigado. O machismo, o que eu vejo o ser humano parece que ele tem a intenção de dizer, olha, não, isso não acontece, ou isso não... Então, é como se é um auto-engano, né? Olha, eu não sou corrupto, eu não sou machista, eu não sou... Eu não sou fascista, eu não sou racista, eu não sou nada, né? Mas existe. Né? O que é, então, esse racismo? Vamos, né? O que é o racismo estrutural, então? Como acontece? Eu sei que é uma pergunta ampla, mas acho que a gente é correto conceituar? Sim, a gente pode pensar isso. É correto conceituar e explicar? Posso complementar a pergunta? Lógico. Hélio, você citou machismo e racismo juntos aí, né? Eles estão interligados? Qual é a correlação desses dois, né, preconceitos? Bacana. São 2 horas só? 1h30. Porque é uma pergunta que, assim, eu vou falar alguma coisa agora, mas eu acho que o podcast inteiro é para responder isso. Então, eu não vou tentar dar uma resposta que zere o cronômetro, mas que a gente possa começar. Por que eles estão interligados? Porque são 2 elementos estruturantes do patriarcado brasileiro, né? Desde a primeira, vamos chamar de invasão portuguesa, né? Porque essa história ela é contada, e a história é sempre contada pelo vitorioso, então era colonização, era descobrimento, era o europeu chegando num lugar que havia aborígenes, indígenas, seres de uma estrutura inferior social, né? E qualificados muitas vezes como sem alma, qualificados como proto-humanos, não eram humanos, eram coisas.
Então, você tem essa estrutura dominante europeia, estou pegando só aqui nesse período nosso, né, das grandes navegações para cá, que é uma estrutura baseada na modernização, é uma estrutura baseada na expansão do Ocidente, é uma estrutura baseada na expansão do cristianismo, não podemos nos furtar de dizer isso. E aí, essa estrutura, ela começa o processo fazendo o quê? Produzindo desumanização daqueles que estão aqui no início, os indígenas. Você pega a teoria do Estreito de Bering, né, de migração, da Era do Gelo, descendo pessoas, agora outras teorias que falam sobre navegações. Então já tinha gente aqui. O Aaron Dean, no livro sobre a devastação da Floresta Atlântica, ele fala que há pelo menos 1000 anos de colonização antes dos portugueses chegarem. Por que eu fui lá atrás, né? Porque é nessa forma que nós somos colonizados e a nossa subjetividade brasileira é criada. Então eu tenho, a partir de 1538, se eu não me engano, a chegada do primeiro navio negreiro, com o quê? Com seres humanos do continente africano absolutamente coisificados, tornados mercadoria e inseridos à revelia da vontade deles na cultura econômica deste país. Este país que foi o último país a abolir a escravatura, né? Por conta de questões estritamente econômicas, senão seguiria firme e forte com a ideia. Então, a questão do racismo, que você me perguntou e você voltou também à questão do machismo para e passo, ela é estruturante da nossa subjetividade. Nós estamos aqui e nós somos estruturalmente racistas. Eu vou ter que depois explicar o racismo e o machismo, mas hoje a gente vai focar mais no machismo. Por quê? Porque se o racismo é essa estrutura que coisifica, no nosso caso, as pessoas negras, né? Há outros tipos de racismo, racismo contra o indígena, racismo contra turco, racismo contra judeu. Há várias outras formas de racismo, mas no Brasil, e a estrutura do racismo brasileiro é essa estrutura Casa Grande Senzala, que não foi decretada em leis, como Estados Unidos da América, One Drop Law, que se você tem uma gota de sangue negro, você é negro, não importa a cor da sua pele, e na África do Sul, o Apartheid, que eu faço o quê? Separa, no color red. Não atravessa essa rua, não pode sentar aqui, etc. No Brasil, vem aquele balacobaco, Casa Grande Senzala, o Gilberto Freire fala que está tudo bem, que as negras passavam mesmo sendo sensuais e o dono da Casa Grande fazia o que ele tinha que fazer, né, que era filho nas escravas. A gente vai dando outros nomes, que é, por exemplo, estupro, né, e vai constituindo essa figura. Ao mesmo tempo em que se constitui uma divisão radical de cores de pele, também se constitui uma divisão de gêneros. E a mulher ocupa 2 lugares aí, né? O lugar da mulher da casa, que é procriadora, né? A rainha do lar, depois que é usado muito para vender fogão, na década de 50, né? Vocês vejam as propagandas, que engraçadas hoje que elas são, mas era a produção de uma cultura. O que brilha mais, né? O sapato da mamãe ou o chão, o sapato do papai ou o chão da mamãe, né? Lá em casa a gente sempre brinca, né? Cadê o chinelo e o jornal, né? E aí o jornal é para se apanhar, né? A resposta vem rápido. E a mulher da rua, né? Que eu tinha até perguntado para vocês se a gente ia poder usar pedagogicamente aqui os palavrões, né? Porque é uma parte importante disso, que é a puta. Eu vou fazer essa separação inicial porque nós vamos usar isso no mundo corporativo, no mundo da vida, etc. Então, o que é o machismo estrutural? Para a gente pensar e começar essa conversa. É uma estrutura que dá suporte à manutenção do patriarcado, criando lugares para as existências, dividindo primeiramente em 2 gêneros heteronormativos. O sexo é para procriação, né? A posição é o papai e mamãe, que é o homem por cima, né? A questão da definição dos lugares e a afirmação de que as condições ocupadas socialmente são decorrências da genética. Isso não é coisa de mulher, isso é coisa de homem. O homem faz isso, a mulher faz aquilo. Como assim uma mulher vice-presidente? Como assim uma mulher diretora? Como assim uma mulher que dirige um carro da Fórmula 1? Ou como assim uma mulher que poderia ser papisa? Não, são lugares de homens. Né? Um exemplo que eu gosto de dar muito é: lugar de mulher é na cozinha. É um dos grandes adágios aí, né, falados. É na cozinha, em casa.
No dia a dia. Porque quando a cozinha vira cozinha 3 estrelas Michelin estrelada e vai para Netflix no Chef's Table, de 30 episódios, 20 são homens. Percebem? Aí então, os homens podem cozinhar, né? Aí os homens podem cozinhar porque eles têm estrela. Qualquer coisa que o capital se aproprie, o machismo também vai se apropriar. Então, essa estrutura que molda, que dá esse chão para os comportamentos. Por que eu chamo, e o meu título é Desnaturalização? Porque essa estrutura, ela é ensinada para a gente, geração após geração, até que chega uma hora em que ela naturaliza. Menina, fecha a perna, porque é feio, menina. Menina, não fala alto. A mesa das... Nossa, aquelas mulheres da mesa são tão ruidosas, que feio. Eu ouvi isso a minha vida toda. Senta de perna aberta, fala baixo. Senta de perna fechada, né? Mas você senta de perna aberta, fala baixo. Uhum. Você bebe cerveja e fala alto. Então aí desenvolve uma série de papéis que são socialmente construídos, mas naturalizados. Sem reflexão, eu não consigo chegar ao ponto de falar, opa, isso não é natural, é construído. Isso está subjetivado. Culpa. São padrões que precisam ser quebrados, né? São padrões que precisam ser quebrados. Sim, porque a gente acaba... Você ouve, você acha que é natural, que é o normal. No meu caso, eu tenho uma filha. Você educa a sua filha dessa mesma maneira e ela vai educar o filho dela. Então, chega uma hora que tem que quebrar esse paradigma. Porque senão, se a gente não parar para refletir, ele passa a ser normal mesmo. E é normal para todo mundo. Tanto para homens como para mulheres. Porque mulheres também são machistas, né? Mulheres julgam mulheres, né? Isso, mas aí são vítimas, né? As mulheres machistas são vítimas. Eu li isso uma vez. É correto isso? Ou não? É assim, né? É uma questão... O que eu tinha falado da linguagem, né? É uma questão da linguagem e do costume. A mulher, ela aprendeu assim. Foi ensinada assim. Da maneira, vamos dizer assim... com a preocupação de papais e mamães de colocá-la nesse mundo que o quê? Que é assim. O problema está nesse que é assim. As coisas são assim. Então, ela é educada e ela vai educar da melhor forma possível que ela encontra meios para falar. Ela não sabe que eu estou reproduzindo um comportamento machista. Eu estou protegendo minha filha. Não faça isso porque é feio. Entra a necessidade da reflexão e da desnaturalização. Educação. Esse podcast é uma ação educativa. Esse podcast tem uma finalidade educativa, não formal, mas que vai levar essa dor de cabeça para as pessoas. Porque agora a pessoa escutou e falou assim, é mesmo, né? Eu reproduzo isso. E a gente reproduz, homens e mulheres reproduzem. Homens e mulheres são afetados pelo machismo. Mulheres são afetadas de uma maneira extremamente violenta e com a participação dos homens. Os homens são afetados de uma maneira extremamente violenta e com a participação do homem, mas de maneiras diferentes. Depois eu quero abordar essa diferença. O livro aqui, né? O livro do Dr. Hélio, Desnaturalização do Machismo Estrutural na Sociedade Brasileira. E esse livro me ensinou várias coisas. Uma delas, sobre essa naturalização, que eu queria esse comentário, eu ouvi a minha vida toda. Que a gente é mais forte, né? É uma virtude. Que o homem é mais forte porque nas cavernas, as mulheres cuidavam da cria e vamos para o prático, né? Fala, não, machismo é assim, mas é porque na caverna era assim. Na caverna o homem mandava, caçava e a mulher cuidava da cria e da caverna. E eu li no livro que isso não é verdade. Eu falei, opa, isso é mentira isso. A mulher caçava, era a mesma coisa, ela era inclusive sagrada. É mentira isso. Aí começa uma desconstrução, assim, isso é desnaturalizar, é isso? Exato. Desnaturalizar significa uma ação intencional de tirar da condição de natural. Vem o cidadão, porque na caverna, como que você sabe que na caverna era assim? Que registro você tem? De onde é que a gente tirou Viu isso? Na TV, né? Corta isso e vai para o campo hoje. Quem está trabalhando no campo é a mulher. Tem muita mulher trabalhando no campo, em todos os lugares. E aí, com essa coisa da caverna, eu falo, o homem é mais forte. Maravilha, mas tem direção hidráulica. Eu não preciso de força para dirigir, né?
O homem é mais forte. Há muitos homens que são muito mais fortes que muitas mulheres. Mas há muitas mulheres que são muito mais fortes que muitos homens. Então, também não é um argumento que... Mas qual é a graça disso, né? Da gente começar a desconstruir isso. O que é força? Força é um dado da natureza. Então, se eu sou mais forte que você, logo, eu me incumbo de ser seu protetor. A palavra é bonita, protetor e provedor, mas a palavra que não aparece é, eu sou seu dono. Como na caverna. Pega o desenho animado, né? O cara dá uma clavada na cabeça da mulher e arrasta ela pelo cabelo. Agora, corta de novo, ó a desnaturalização. Vejam o que os desenhos estavam nos mostrando também. Tudo são máquinas educativas. Então, mostra isso. Então, essa questão de caverna, mas por outro lado, né? Antigamente as sociedades eram matriarcais e era uma maravilha. Eu também não sei se é isso. Eu não vivi lá. Não vivi lá. Uma vez eu fui fazer uma palestra na UNB e um jovem, muito jovem, falou assim que eu não podia falar sobre machismo porque eu tinha inventado o patriarcado. Aí eu brinquei com ele, falei, cara, eu tenho cabelo branco, mas eu não tenho 8 mil anos. Eu tenho só 53. Eu sou um herdeiro. Porque eu sou muito desautorizado. Como que você quer falar de machismo se você é homem? Porque a praga está em você. Também é uma naturalização. Eu ouvi esses dias de uma pessoa que se intitula terapeuta integrativa, que assim, como eu sou homem, eu jamais entenderei a questão do machismo. Eu falo, está errado isso. A gente precisa estudar. Eu estudo isso. O processo de desnaturalizar é justamente começar a perceber onde há narrativas naturalizantes. Nós somos assim porque nós somos mais fortes. Vamos entrar já no outro exemplo, né? A mulher tem útero, vírgula, logo o destino da mulher é ser mulher. Ser mãe. Né? A mulher tem útero, logo ela se desenvolveu. Vai para os antigos, vai para as antigas, para as avós, para as mães mais antigas. Era isso. A mulher é pressionada. Você vai ter filho? Você vai ter. O tempo todo. Né? E aí você não vai ter outro? Exato. Você tem o primeiro filho e o irmãozinho. Né? Aí você tem o irmãozinho. Você é louca, 2 filhos. Como você vai lidar com a profissão? Como que você vai fazer? Processo seletivo, né? A senhora tem quantos filhos? 3. E como que a senhora vai fazer para cuidar deles? Corta. Processo seletivo de um homem. O senhor tem filho? 3. Tá bom. Que cor o senhor gosta mais? Né? Próxima pergunta. Então, é cultura. Não existe esse negócio. A desnaturalização vai levar a gente em lugares incômodos, como, por exemplo, a ideia de que existe um instinto materno. Existe um instinto materno e toda mãe deve ser mãe e toda mãe deve amar o filho. Pronto, você não ama seu filho. Crise sem fim, porque você não cumpre aquilo que disseram que você deveria cumprir. Que chega a ser uma ordem divina, né? As mulheres são julgadas quando elas optam em não ter filho. Como assim você não quer ter filho? É uma opção dela. Sim. Mas é assim, como se fosse obrigatório. Você é mulher, você tem que ter filho. Né? Por que tem que ter filho? É a naturalização. Porque se você tem útero e o útero foi feito para isso, você tem que ter filho. O homem, ele não gesta. Então, essa conexão mulher-útero, natural, né? Eu falei de desnaturalização, mas isso é um fato natural. É um fato natural, ela gesta, ela amamenta, e a partir daí, amigos e amigas, não tem mais nenhum ato que possa não ser feito por um homem ou por uma mulher. Aí começa uma construção social. Aí é uma construção social. Porém, a construção social vai antes disso, quando agora está essa mania de chás revelação, né? Não sei se vocês fizeram ou não, mas eu vou comentar o chá revelação. Que é assim, sai o primeiro exame de sexagem e dá que é XY, né? O médico vira e fala, parabéns, é um menino. Não é um menino aquilo é um aglomerado de células que está formando um feto que está dentro de uma barriga. O que acontece neste momento? A natureza, fisiologia, células, feto, ela é encampada pela cultura e aquele pedacinho de gente vai ser chamado de menino. Vai lá na tabela e olha, bom, menino azul, bola, arminha, gerente e tudo bem. Gritando, tudo bem. Menina, gerente gritando, histérica.
Sim. Não pode. Dormiu de calça jeans, né? Tá na não TPM, transou. Tá naqueles dias. Tá naqueles Olha dias. esse não transou. Não transou é a necessidade que uma mulher tem para ser completa ter um homem, porque transou com um homem, né? Não é transou com uma outra mulher, que é outra possibilidade. Então esse feto chamado de menino já entra numa tabela de exigências. Aí o menino pega uma boneca e a mãe vai lá carinhosamente tira a boneca e põe um caminhãozinho. O pai vai lá e dá uma surra no moleque. Né? Então são exemplos caricatos que eu vou colocando aqui. Eu vi uma cena, que eu tenho o hábito de, onde eu tô, porque eu estudo machismo na sociedade brasileira, então em qualquer lugar que eu esteja, eu posso observar o fenômeno. Então eu escuto conversa na rua, tá? Vovó com o netinho, vira, fala tchau, tchau, tá, beijo, beijo. Ela projeta o netinho, pequeno, 2, 3 anos, para um homem, dá beijo no titio. Titio dá um passo para trás e fala assim, não pode beijar homem. Vai beijar homem, não ensina essas coisas. Naturalização. Para ele, aquilo, este homem não deve ter tido, e aí vamos voltando, né? Esse homem deve ter tido um abraço do pai dele, que não teve um abraço do pai. Onde a gente quebra isso? Onde a gente abre a possibilidade de se conscientizar. Fala, pô, nas palestras que eu dou, eu ouço muitos homens, e os novos, um cara me deu um depoimento muito interessante, ele falou assim, meu pai nunca me deu um abraço, e meu pai me batia se eu chorava. Eu não podia chorar. Meu pai faleceu, e eu consegui chorar no velório do meu pai. Olha quanto Hoje sofrimento. eu posso chorar. Né? Olha quanto mas o pai... De uma vida toda, né? Ele não pôde matar o pai em vida, simbolicamente, como os psicanalistas adoram, mas o pai morreu, ele conseguiu. Ele poderia ter se fechado na ostra e bater no filho se ele chorar. Sim, reproduzir o comportamento que o pai dele teve com ele, né? Uhum. Mas essa história de mãe, de relação mãe-pai com filho, ela é bastante interessante, porque a gente vive numa sociedade que é normal um pai não assumir um filho. Mas se a mãe resolve... Eu já vi casos de que a pessoa se separou, pai e mãe se separou, o filho fica com quem? Com a mãe. Uhum. Eu já vi casos que a mãe deixou o filho com o pai, porque ela tinha um trabalho, morava em São Paulo, era longe. Todo mundo criticou. Onde já se viu a mãe não ficar com a guarda do filho? Uhum. A mãe deu a guarda do filho pro pai. Não pode? Podia, ela precisava trabalhar, não tem jeito. Sim. Mas a gente é muito criticada. O corriqueiro, festinha infantil, tem uma praguinha correndo para cima e para baixo. Qual é a pergunta que é feita? Cadê a mãe dessa criança? Cadê a mãe dessa criança? Eu dei aula, eu dou aula na FOP aqui, que é da Unicamp, no mestrado em saúde pública, e eu estava com uma turma do SUS, dava aula de ética para eles. E lá as supervisoras do SUS falaram assim, pô, você me fez pensar numa coisa. Às vezes eu tô lá e chega um pai com uma criança, na minha cabeça vem, cadê a mãe dessa criança? Mãe e criança estão coladas, o cordão umbilical não solta. Não solta. Onde nós estamos nessa hora? No campo da moral. Mas a moral ela é tida como algo legal, né? Pô, tem que ser moral, tem que ser bela, recatada e do lar, tem que ser do bem, tem que ser de bons costumes. Só que a gente precisa lembrar que a moral é um conjunto de costumes que é construído ao longo do tempo. A aula de ética na faculdade vai até aí. A moral é um conjunto de costumes que vigem numa determinada sociedade e construído ao longo do tempo. Mas eles esquecem de uma coisa. A moral é um conjunto de costumes construído através do tempo numa determinada sociedade a partir de lutas de poder. Quem dita o que é moral? Eu respondo quem dita o que é moral. O homem branco. Quem adulto, tem mais força. Cis, heterossexual. Que tem mais força, mas que tem mais dinheiro, porque centra, que tem mais poder, porque está centrado na mão dele. Que ocupa mais cargos maiores. Que o sobrenome vai no fim do nome e o nome da mãe some e a propriedade fica no nome da família do pai. E aí a moral é o que é interessante para ele. Para ele, Portanto, veja, quando você é mãe, o que acontece com esta mulher? A sexualidade dela é amputada. Porque a grande mãe não transou para ter filho. O livro fala isso, né, das virtudes, né, das virtudes. O homem, eu queria que o senhor entrasse nisso também, já que já entrou.
o homem é isso aqui, né? Forte, honesto, poderoso, chefe, e a mulher tem que ser casta. É isso, Adular. né? Adular. Da casa. Bela, recatada e do Ela lar. recatada e do lar, é isso. É a construção moral do nosso tempo. Essa é a sociedade... De um bom tempo É, já, né? como é que é a sociedade brasileira dos bons costumes? Não é essa a palavra. Do homem de bem, né? A sociedade de... Da moral e dos bons costumes. Família de bem, né? A família de bem. A família conservadora, lembrei. Porque eu quero falar disso. É um tema bem atual, né? Quem é a família conservadora? Em São Que Paulo... começa, é bíblico, né? Começa ela enganando o homem lá no Gênesis. Então. Isso é muito forte. Isso. Porque uma das falas que é dita é não, Deus fez assim. O homem mais poderoso. E aí, como é? Se é Deus, acabou a conversa. Sim. A mulher foi feita da costela, Da né? costela, né? Como é que a gente sai dessa? Sim. E na sequência de fazer a costela, ela já dá uma pisada na bola. Poxa. Que a serpente fala com a mulher, aí a serpente engana a mulher engana o pobre homem, porque o homem ingênuo, é sempre né? ingênuo, pobre Coitado. Ele engravidou, ele não sabia. E aí, ele não sabia que ele engravidava. Nossa, é muita coisa. É muita coisa, né? Você já me lembrou de outra coisa. Mas eu vou terminar o da Eva, né? Deus está fazendo a ronda dele lá, e ele fala, o que vocês estão escondidos aí atrás? A mulher me fez comer da maçã. Né? Então você vê as marcas de correntes no Adão preso, e a boca dele, ela pôs a maçã. Ele decidiu comer a maçã. Eva, o que você foi? Foi a serpente. Então vou te amaldiçoar, vou te amaldiçoar, vou te amaldiçoar. Você vai ter que trabalhar, do suor do teu rosto comerás o teu pão, e você vai parir em dores os seus filhos. Tchau, sai do meu jardim, vamos cuidar da vida. Né? Inclusive o trabalho vem como maldição, né? No começo o trabalho vem como... O trabalho só vai virar na ética protestante, que vira o sinal divino. Mas o engravidar que você falou, uma coisa interessante nas conversas cotidianas, que é assim, então o cara tá namorando com fulano de tal, e ela engravidou. Ela engravidou. Ela engravidou. Coitado. Ele não engravidou ela, né? Não tem 23 cromossomos dele. Não tem responsabilidade. Ela engravidou. Inclusive, vem o julgamento de como ela se permitiu acontecer isso. Porque ela não se cuidou. Porque ela tem não que se ser casta, cuidou. né? Ela tem que ser casta. Por quê? Porque é função dele ir lá e pegar a presa. Ele é caçador. Ele é caçador. De salto em salto a gente vai visitando as coisas, né? Álcool, balada. O homem toma uma cachaça, fica bêbado, estupra uma mulher. Mas ele não sabia o que estava fazendo. Estava bêbado. E ela provavelmente provocou. Uma mulher bebe, fica bêbada e é estuprada por um homem. Mas ela bebeu. A roupa que ela usou. Ela não se cuidou. Olha a roupa que ela pôs. Que roupa é essa que você tá? Tem um museu do estupro, eu não me lembro em que país da Europa, e tem uma coisa muito significativa lá. No museu do estupro não tem biquíni, não tem mini saia, mas tem burca. As roupas das mulheres que foram estupradas. Então não existe... Desculpa, mas o que acontece aí? A mulher é vítima de uma violência e há uma culpabilização da vítima, porque a mulher é o pecado. Não é só na cultura judaico-cristã, Eva, é na cultura grega, Pandora. Vocês já ouviram falar de caixa de Pandora, Caixa de Pandora. né? Zeus manda a caixa e ele sabia que Pandora era curiosa, não ia aguentar. A Pandora abre a caixa e saem todos os males. Quando ela fecha, fica só a esperança, né? A esperança é a última que morre, no caso ali. É uma punição. Mas... As mitologias passam sempre pela culpabilização da mulher. Sempre não, mas... E trazendo isso para hoje, Hélio, assim, eu posso falar com propriedade, sendo mulher. Sempre que acontece alguma coisa no sentido de um assédio sexual, quer seja de um cliente, um colega, enfim, né? Até mesmo no trabalho, acontece, a gente sabe. A gente sempre fica com aquela dúvida, poxa, o que será que eu fiz que procedeu, que possibilitou que isso acontecesse, né? Será que eu mexi a mão de uma forma que ele entendeu que ele poderia falar comigo desse jeito? Será que foi um batom que eu passei? Poxa, será que foi... Minha saia tá curta? A gente sempre... Um sorriso que eu dei. Será que foi o sorriso? Foi o jeito que eu falei? Então, a gente sempre fica com essa coisa na cabeça de que
eu provoquei, eu possibilitei que aquilo acontecesse. Nunca não, cara, um filho de uma, né? E, né, Pois a gente eu não dei essa liberdade para ele. A gente sempre se culpa e sempre se questiona no sentido de, não, o que foi que eu fiz que causou isso, né? E eu acredito muito que a gente entra nessa questão do estupro, né? Sempre é a questão de, mas porque a menina tava com a roupa curta, porque ela tava com decote, porque ela deu um sorriso. É sempre a culpa da mulher. Mas a própria mulher se culpa por isso. É incrível. É um sistema muito bem estruturado, né? Primeiro, acho que a gente está trazendo essa questão porque, pasmemos, né? É só agora que surge a discussão do corpo da mulher como propriedade da mulher, porque o corpo da mulher era propriedade do homem, notadamente do marido, né? Na minha cidadezinha aqui do lado, Rio Claro, o pessoal que casava falava, passei pro meu nome. Nossa. Né? Nossa. Rio Claro é antológica, assim, eu tô falando porque eu vivi lá há muito tempo, é de uma mentalidade natural. E elas tá do lado e dá risada, né? Então, a primeira noção disso que você traz, autonomia do corpo. A segunda questão fortíssima, e que é um trabalho que vai levar anos, mas que a gente não pode deixar de fazer e que nós estamos fazendo aqui agora, é trabalhar a estrutura de produção de culpa da mulher, que vem dessas narrativas e que é usada, porque se eu estou dizendo desnaturalização, eu não estou dizendo apenas essência, natura, genética, fisiologia, né? Eu estou dizendo também que desnaturalizar significa desconstruir os discursos da transcendência. Qual é a transcendência? Os discursos, por exemplo, religiosos, feita da costela. Sim. Que papel vou lhe produzir companheira fiel para lhe servir de apoio, né? Então tá lá, né? Uma vez eu fiz um trabalho sobre machismo numa instituição e um dos caras que estavam lá no grupo lá, ele falou assim, não, eu sou criacionista. A mulher foi criada para servir o homem. Aí eu falei assim, você é criacionista de qual linha do criacionismo? Do judaico-cristão, dos Andes, da China? Aí ele falou, porque ele queria contrapor o criacionismo com a questão científica, Darwin, etc. Eu falei, não, existem centenas de criacionismos. O seu é só mais um. E isso que você está usando é uma desculpa para oprimir. Porque qual era a brabeza deles, né? Um pessoal de base, de cargos de base, numa empresa que a média estrutura da empresa é toda constituída por mulheres. Que hoje está assim, tem muita, né? Quando você vai subir, aí volta a ficar masculina a presença. Uhum. Masculina, idosa, né? Branca. Tem ainda muito forte isso. E aí, essa questão da produção de culpa tá ligada, fecha essa perna. Você é suja. Se você faz isso, é sujo. Levítico 18, se eu não me engano, fala da menstruação como sujeira, impura, impureza. Sim. O tempo inteiro massacrando. Não vai ser mãe? Culpada. Tem só um filho, o filho vai crescer sozinho? Culpada. Tem 2 filhos, não vai poder trabalhar? Culpada. E essa culpa não é só externa, ela é introjetada e daí eu não preciso de mais nada, né? O mecanismo está aqui. Eu sou mãe, mas eu tenho vontade de fazer sexo. Tem um episódio de uma série da Netflix que chama Citas Barcelona. Assista. É muito legal. São encontros, vários tipos de encontros, eles marcam pelo Tinder e vão se encontrar. Aí tem uma cena que tá o cara, a mulher já está sentada, que ela chegou antes, e ela... Oi, tudo bem? Prazer. Como é que você tá? Tá, vamos tomar um negócio e tal. Aí ela fala, olha, tô aqui porque eu achei você legal e tal e quero curtir, né? Não tem interesse nenhum em relacionamento e abre o jogo. Aí ele fala, não, eu também, tô super bem resolvido, não sei o quê. Aí ela vira e fala assim, pede aí o que a gente vai tomar, que eu vou ao banheiro. Quando ela levanta, ela tá grávida. Dá um susto no quem está assistindo. Já a câmera vai fechando no cara e eu vou fechando em quem estava comigo na sala, né? Que era a família. Eu só
Eu dei um pause e falei, vamos discutir essa questão. Ficou... Que absurdo! Ela está grávida. E quer curtir. Como assim fazer sexo? Existe uma questão fisiológica. Tudo besteira. Produção de culpa. Tem que tomar cuidado, tem que fazer em qualquer situação. Mas era um cerceamento, a cara dele, né? O episódio todo vai girar em torno disso. A cara dele, do tipo, o que está acontecendo? O que eu faço agora? Porque eu não posso, porque ela está grávida, porque ela é mulher, porque ela é mãe não transa. Como que ela veio aqui? E ele vai se achar um cavalheiro de não entrar nessa aí. E ela diz, não, para mim tá tudo bem. Daí ele vira e fala assim, você não me falou que estava grávida? Aí ela vira para ele e fala assim, você não me falou que era arquiteto. Né? Sabe, assim, para é tão importante quanto, né? Para jogar no chão. Então, esse é um caso gritante, mas que mostra o quê? Limites mesmo, até limites para a gente que está conversando aqui, né? Mas, de novo, só para encerrar essa longa fala, autonomia do corpo é uma novidade, né? A autonomia que, inclusive, pode ser violada, eu não preciso encostar a mão em você. O olhar. Sim. O olhar. A gente sabe o olhar da paquera, eu olho, ela olha, ou ele olha, a gente dá um sorriso, autoriza a chegada. E é retribuído, né? O olhar que ameaça um corpo feminino, por exemplo, no ponto de ônibus, que faz aquela mulher, por exemplo, sair do ponto de ônibus ou pedir ajuda. Ou faz o metrô fazer vagão rosa, porque só pode entrar mulher. A ideia do vagão rosa é boa e é ruim, né? Ela é boa porque salva a mulherada daquele problema e é ruim porque ela diz assim, ó, fora do vagão rosa é aquilo ali, tá? Aí dentro você tá segura. Aqui tá tudo bem, mas lá... Quem mandou você não estar no vagão rosa? O aqui tá tudo bem autoriza a barbárie lá fora. E sim, tem que trabalhar muito a educação das novas gerações, mas o desafio é que a nossa geração precisa se autotratar. Sem dúvida. Porque nós não fomos ensinados. Tem gente que deu sorte, uma família... E era normativo. Eu sou de uma família de professoras. A minha mãe conta, minha sogra conta que para começar a lecionar, que falava lecionar, ela tinha que apresentar o atestado de virgindade. Era normatizado isso. E autorização do pai ou do marido, se ela fosse casada, para ingressar como professora. Ali, né? Ali atrás, isso. Não é há muito tempo atrás. É ali atrás. Quer dizer, chega a ser regra, escrita, a virtude. Autorização para fazer laqueadura. O marido precisava. Eu brinco, quando alguém fala, e a Idade Média acabou quando? Ano passado, né? Ano passado. Quando não precisa mais de autorização do cônjuge para fazer a laqueadura. Com o seu corpo, né? Com o seu corpo. Heteronomia do corpo. O teu corpo pertence ao outro. Estupro marital. Estupro doméstico. É uma categoria de uma violência que é o quê? O marido toma a mulher, ou a mulher toma o marido, porque isso pode acontecer também, contra a vontade. Né? É muito mais, lógico, por conta somos mais fortes, da força. Né? Mas a mulher era a propriedade do marido. Então eu chego em casa e eu quero, né, como dizia o personagem lá do jesuíno. Hoje eu vou lhe usar. Hoje eu vou lhe usar. Né? Se aprume que hoje eu vou lhe usar. Né? E aí, esse hoje eu vou lhe usar não tinha nome. Ou melhor, tinha autorização explícita pela legislação de que a mulher pertencia ao marido. Bom, mesmo sendo usada pelo marido, que é o proprietário, qual era o resto dessa relação? Um desconforto. Agora eu levanto, vou tomar meu banho e vamos esquecer. Esse desconforto ganha um nome, estupro marital. E passa a ter o quê? O reconhecimento. O reconhecimento da legislação, mas o reconhecimento da mulher que diz assim, você não encosta mais a mão em mim porque eu tenho autonomia do meu corpo. E quiçá, quem sabe, talvez, a conscientização do marido de dizer, quando eu estou animado e ela não, eu vou resolver as minhas questões da minha maneira, porque eu não posso usá-la. Então, mas aí também já abre espaço, Hélio, para uma traição, né? Porque,
falando Já que ela não já me- que ela não quer, eu posso ela não me buscar fora de satisfaz. casa. Eu posso buscar fora de casa, né? Não abre, porque sempre foi. Não abre. Sim, fato, mas vira uma desculpa. né? Mais uma desculpa. Mais uma desculpa. Porque isso que você falou é interessante para a gente pensar na discussão da não monogamia, né? A não monogamia sempre existiu para o homem. Uma aluna minha veio falar, eu estava dando aula de ética no RH. E uma aluna vinha falar assim, Hélio, você fala aí dos tempos de hoje e tal, mas antigamente é que o amor durava uma vida inteira. Minha avó casou com meu avô com 13 anos de idade e enterrou ele e depois nunca mais teve ninguém. Você só me narrou absurdos aí, né? Pode ter sido feliz a vida dele. Mas quantos netos sua avó teve? Ela teve 13. Quantos filhos sua avó teve? Teve 13. Né? Então a mulher entra num período de às vezes, no próprio puerpério já começa... Uma gestação atrás da outra. Uma gestação atrás da outra, uma escadinha, porque precisava de gente para produzir. Ela está presa lá, o homem sai. A gente conhece as narrativas de caminhoneiro que tem, né, para criar um personagem, um caixeiro viajante, uma família em cada cidade. Sempre teve a ver. Então, mesmo com a mulher cedendo ou transando em casa, houve esse pressuposto. Assim como também as mulheres que também traem, né? Eu não sei nem dizer se em menor número, mas mas a mulher, quando ela trai, ela é uma vadia, né? É uma vadia. Uma vadia. O outro é um pegador. O outro é o pegador, né? E é natural quando o marido trai, mas porque a mulher não me satisfez em casa, né? Então é natural. Ele foi buscar fora porque a mulher não quis. Agora, se a mulher busca fora, por qualquer razão, ela é uma vadia. E esse homem pegador, vamos levar para a empresa, olha só. Só falamos das mulheres. Só. Depois a gente vai falar Era a minha pergunta agora. E por que, onde o machismo atrapalha o homem? Essa era a minha pergunta. Porque ele também é atrapalhado, por exemplo, já que ele é o pegador, por que nas empresas e os homens se sentem no direito de investir, de fazer o assédio sexual assim, de cara, sem medo, sem... ou nos mensageiros das empresas, é todo dia, bom dia, linda, você está maravilhosa, e daí começa, né? Vai até coisas piores. Aí. Por que a gente faz? Como acontece isso? Bom, o homem pegador, né? A gente falou das mulheres, e a gente falou aqui que, acho que se a gente sintetizar, a gente vai poder perceber que as mulheres têm uma educação restritiva. Não pode, fecha a perna, não sobe, não fala alto, né? Não dá no primeiro encontro, não faça isso, não faça aquilo, né? Não bebe, ok? E para os homens, vai, pega, sobe, grita, apanhou, bate, devolve, expande. Parece injusta a distribuição, ok? Ok. Então vamos localizar onde está a violência na criação do homem. Expande. Não quero expandir, apanha. Expande. Não quero expandir, apanha, expande. Não quero pegar. Ah, você é viado. Tá fora do grupo. Você tem que chorar de jeito nenhum. Né? Desabafar com o colega? Não. Segura. Vai, bruto. 7-3 suicídios a cada 10 pessoas. 7 homens se suicidam contra 3 mulheres. Que é o inverso proporcional de mortes no lar, por exemplo, né? De feminicídio. As mulheres são muito mais mortas pelos companheiros e os homens se matam. O que quer dizer isso? Para ser esse pegador, que alguns cumprem com a maior alegria, eles são obrigados também a uma imposição, que você não pode ser outra coisa a não ser o pegador, o provedor, aquele que garante, aquele que não leva desaforo para casa. Então, há uma produção da masculinidade que é violenta contra o homem, mas que na superfície o beneficia, porque ele aparece aqui como o predador. Né? E ele cumpre bem esse papel e ele está errado em fazer isso e não é para fazer isso. Isso precisa ficar claro, né? Ele está errado em fazer isso. Senão a gente justifica esse ato dele. Tadinho, ele foi oprimido para... Então ele está atacando. Ninguém, como eu digo, né? Ninguém que aprendeu apanhando precisa ensinar batendo. Né? A gente tem essa possibilidade de transformação.
Ah, mas eu não consigo. Se eu vejo uma mulher, então o senhor tem que ser recolhido. Sim. Se você não consegue, porque nós somos humanos. Não, mas os leões, eu não quero falar sobre isso. leões. Né? Então, assim, naturalização, né? Quando vem falar de macaco, golfinho e leão para mim, eu corto a conversa, porque não vai adiantar, né? Essa educação também é dada em casa, muitas vezes é dada pela própria mãe, né? Pelos pais, obviamente, em grande maior número. Então é isso. Se eu tenho que segurar as mulheres, eu tenho que fazer o homem ir. Prendam suas cabritas porque o meu bode está solto. É a expressão, acho que da novela do Dias Gomes, né? Então, esse cara vai para cima. É esperado socialmente dele isso. Então faz parte de uma cultura que está em transformação. No corporativo, o primeiro ponto é o estabelecimento de uma cultura que não concorde com isso. Essa cultura tem que ter. Segundo ponto, acho que uma das principais coisas que fazem a gente continuar fazendo as coisas que a gente já sabe que não era para fazer é a certeza da impunidade. A falta de punição. Eu ia falar justamente isso. As empresas não punem quem faz isso. Normalmente quem faz isso são homens brancos, héteros, eles estão em alto cargo e eles têm poder de decisão. Então, eles têm o poder de decisão, inclusive, da permanência daquela mulher assediada ou não naquele trabalho. Então, muitas vezes, a mulher fica acuada e acaba não denunciando. Hoje, as empresas, eu não sei se foi internet, se é uma revolução de pensamento mesmo, eu acho que tem mudado. Tem mudado. As empresas têm acolhido essas mulheres, têm feito um trabalho maior de conscientização em cima disso. Inclusive, a nossa empresa mesmo. Teve um caso de escândalo, né? Do presidente, né? E tem punição. Hoje em dia, tem muitos casos que não são revelados, mas quando são, ainda existe um trabalho. Se vai a fundo, se não vai a fundo, aí já não sei dizer. Mas eu acho que hoje em dia tem se falado mais sobre o assunto dentro das empresas. Mas ainda assim o homem se sente confortável para ter esse tipo de atitude. Porque às vezes é o próprio chefe que começa a cometer, né? Ele tem o poder de tirar a função, Mas é o chefe, Renato. Eu nunca fui assediada por um subordinado, só por chefe. E tem que controlar, porque para não ter represália, e se reclama, periga. Sim. É estressada, descontrolada. A histérica, louca. E acaba se passando pano, né? Olha, a punição acontece, mas não é aquela punição severa, né? Quem vai punir é o outro homem branco. Né? E quem vai punir é o amigo daquele homem branco, não é só outro homem. É o amigo de bar dele, eles estão juntos, eles fazem churrasco em casa, eles falam, inclusive, porque o outro também assedia, e eles trocam essa ideia sobre os assédios que eles cometem. Então, é muito complicado, é um assunto muito complicado dentro das empresas. E a gente volta naquela questão da mulher se sentir culpada. Porque, eu vou denunciar que o meu chefe me assediou, mas o que vão falar de mim? Né? Vão falar que eu dei mole pro chefe. Vai ter uma resposta sua de bom dia lá e ele vai usar isso aqui. Mas ela me respondeu bom dia. Aqui, ó. Eu assediei porque falei ela isso me pra deu ela, liberdade. Ela não respondeu nada. Ela me deu liberdade para continuar. Ela me deu liberdade. Então, o caso da Calabresa. A Dani Calabresa lá com... Não é a Dani Calabresa, loira lá? Sim. Ele assediou, ele ia na casa dela e até ela não... Ele estava entendendo que estava tudo bem. E ele usou isso em defesa dele. Porque ela respondia o que ele perguntava, ele era o chefe dela, ela respondia. Mas, eu não assediei, ela estava de acordo. Como que ela está de acordo? Nós estamos em 2025, né? Isso tem que chegar, né? Assim, como a gente faz, então? Qual é o nosso trabalho como que a gente se reeducar? Qual é o termo? O que a gente faz? Você vê que... Pessoalmente, assim, o que a gente faz? Eu, por exemplo, eu sou machista. E aí? Eu até fiz uma brincadeira com a esposa. Olha, vai acabar mal para mim.
E vai ficar esse trabalho registrado, no vai ficar podcast registrado. vai ficar registrado. Você assumir que você é machista já é um bom vai acabar começo, né? caminhos, né? O que a gente faz? Vou começar com a tua fala, né? Eu sou machista. Filósofo, ele sempre vai te responder com uma pergunta. Por isso que ele não se contrata muito filósofo, porque não, né, dá a impressão que não anda a coisa. Eu sou machista. O filósofo fala para você, o que é ser machista? Porque a gente talvez não saiba responder o que é. Então agora é a hora de eu olhar para você que está aí e falar, o que significa ser machista? Né? Tem aquele personagem do Cacete Planeta, lembra que usava uma camisetinha, fortão e uma saranduba, aquele era o machista, a caricatura do machismo. O que é o machista? Né? Tem caricaturas de machista. Mas ser machista é estar dentro dessa estrutura do machismo, dessa estrutura de compreensão do mundo a partir dessas estruturas do machismo. Qual é a estrutura do machismo? Lugares delimitados, dados da natureza instalados na moral, hierarquização, e aí eu vou fazer uma substituição da hierarquização do homem sobre a mulher. Mas eu gostaria de ousar, e está no livro isso, dizer, do masculino sobre o feminino. O masculino, a Anne comentou isso no primeiro encontro que a gente teve, o masculino, na nossa cultura, é considerado como virtuoso. Aquiles, né? Aquiles, Ulisses, e todos os outros caras que são os heróis. Pandora, as Eríneas, né? Tudo o mal, as mulheres. Perséfone foi morar no inferno. Foi né? morar no inferno com o Hades, que era Deus. Hades, né? que era Deus. Essa naturalização, essa colocação do masculino sobre o feminino me ajuda a abrir uma chave de leitura, que é o seguinte: nós estamos aqui em 4 pessoas, 2 mulheres, 2 homens. 2 homens aparentemente heterossexuais, cisnormativos, né, que é o contrário de trans, brancos, nós todos somos brancos, e estamos aqui, tá tudo bem. Masculino, feminino. Aí a gente começa a tentar modular essas coisas. Corpos, que são, para mim, eminentemente singularidades. Os corpos são singulares, cada um dos corpos tem mais 4 pessoas ali, cada um de nós é uma singularidade, e que carrega consigo, desde o exame da sexagem, essa sina, menino. Gênero, masculino, gênero, homem, gênero, mulher, cis. Mas começa a modular o masculino e o feminino, e aí a gente pega um homem gay, uma mulher, abre aspas, sapatão, fecha aspas, que era um termo antigo, né? E o que acontece? É um corpo de mulher, mas com uma dose de masculino que destoa. Então a classificação vai indo para o inclassificável. Hoje temos os não binários. O que é uma pessoa não binária? É uma pessoa que não se identifica no lance do gênero. Então, é um homem, por exemplo, biologicamente falando, fisiologicamente falando, XY, cromossomo, testosterona, etc., que deixa o cabelo crescer e põe uma maquiagem e usa um brinco e uma roupa solta que você não diz. De costas você fala, isso é um homem ou uma mulher? Porque a gente vai tentar fazer o quê? Encaixar na binariedade. Sim. Então, o machismo é um sistema de hierarquização do masculino. Homens masculinos estão no topo. Mulheres femininas estão ali junto. Homens femininos, mulheres masculinas, e aí vem a imensa fauna e flora humanas, que são inclassificáveis. Mas é uma questão moral. Ser machista é considerar essa classificação para julgar as pessoas. Isso não é coisa de mulher, mas também não pode ser vice-presidente. Ou melhor, só pode chegar a vice-presidente. O presidente tem que continuar sendo homem. Por que não pode ter uma papisa? Né? Vai vir um rolo de explicações da Igreja Católica, um rolo de explicações que foi escrito por um Papa. Olha, eu sou um Papa homem, e eu vou explicar para você por que não pode ser mulher. Então,
o que está aí posto nesse caso? E vocês usaram uma palavra que eu quero resgatar. Confortável. O homem se sente confortável. Oi, linda, oi, isso, aquilo. Porque não vai ter punição. Porque nós estamos o tempo inteiro falando em relações de poder. Nenhum subordinado meu teve a audácia de vir falar comigo. Mas no churrasco talvez ele comente de você junto com o chefe paralelo com você ou com coisa. Né? Soluções de longo prazo, né, por pensar, quanto mais houver diversidade de pessoas que ocupem os cargos que produzem a cultura organizacional, mais eu vou ter perspectivas diferentes. Eu falo, a partir de agora vamos contratar pessoas trans. Para quê? Para produção, lá embaixo. Isso aqui vai... Uma recepcionista, é uma ousadia. Não, eu quero saber quando é que vai ter a gerência de marketing América Latina uma pessoa trans. Porque aí essa perspectiva, ela vai falar assim, eu enxergo coisas que vocês não enxergam. Eu vou possibilitar perspectivas que vão entrar em diálogo com as outras. Então, a ocupação dos lugares de poder precisa ser cedida. O problema é que quem vai ceder é o homem, que está ocupando. Na verdade, então, nos processos seletivos que ocorrem na empresa, na nossa empresa, o homem que decide quem ele tem que escolher uma mulher, é isso. Ele tem que abrir mão. Se tiver uma mulher e um homem em mesmas condições concorrendo, a escolha teria que ser uma mulher, é isso. Para que comecem a ocupar essas posições. Eu diria que isso depende da direção que a empresa quer dar para fazer as escolhas. Porque, assim, não sei se Porque ele escolhe homem hoje. E branco, né? Não sei se vocês já viram, não sei se vocês têm esse processo seletivo às cegas, né? Mas, por exemplo, né, já vi muito disso. Tem 3 candidatos, 1, 2, 3, um deles se destaca, aí fechou de 30, fecharam esses 3 e tem esse cara aqui é o cara, no processo seletivo cego. Aí vai ter que ter entrevista pessoal junto, e esse cara é negro. E aí a gente escolheu o outro, porque ele, no currículo dele tinha um negócio... Lembra nos anúncios antigos, boa aparência? Boa aparência significa branco. Não vamos pôr pano quente, né? Então, depende, né? Se a empresa disponibilidade, quer... é homem. Se a empresa quer fazer essa abertura, ela precisa direcionar isso. Dizer que tem que contratar, não sei. É parte da cultura, parte da decisão cultural. Precisamos de uma mulher negra para poder dar um tom diferente. Pode ser que a gente ponha, que nem o cara do Zumbi dos Palmares do governo anterior, né? Nossa. Que todas os enunciados deles eram racistas. Então, ser negro não impede dele estar operando a favor do opressor. Capitão do Mato. Capitão do Mato. Né? Ele Uma era. mulher, pega aleatoriamente aí qualquer outro ministério do outro governo que tinha uma mulher e que falava os absurdos que falava, né? Mulheres, meninas de rosa, meninos de azul, mulher bela recatada do lar, etc. Então, não garante. Há que se criar dispositivos institucionais, há que se botar no papel, há que se fazer a produção dos valores, da política e se fazer cumprir. Há que se mudar a cultura a todo custo. E não adianta, né? Não vamos cair na história, não. Nós não olhamos cor aqui. O racista pensa isso. Nós não olhamos cor. Para nós todo mundo é branco, né? Olha que coisa. Para nós todo mundo é branco. Né? A própria fala já está, né, com o racismo. Quer ver como está implícito na gente isso? Faz um processo às cegas que você não sabe nem o nome. Tá? E aí a pessoa se mostra competente, tal. Aí vai aparecer o belo dia, contratou, ninguém viu a cara da pessoa. Abre aquela porta, entra uma mulher negra. Ninguém vai ter apostado nessa ficha. Você conversa, troca ideia no telefone e tal, não vê a pessoa. Chega o consultor lá, abre a porta, é um homem negro. Porque você tem uma surpresa. Uma outra dica de como é que opera o machismo e o racismo é assim, o racismo. Eu tenho um vizinho, ele é negro.
Não se escuta a frase, eu tenho um vizinho, ele é branco. Eu jogo bola com... Eu não sou sexista, eu jogo bola com um cara, ele é gay. Eu jogo bola com um cara e ele é heterossexual. Não tem essa frase. Percebe? Uhum. A gente chega num ponto muito importante. Fala. Não, eu estava refletindo justamente sobre isso. Você não precisa dar esse adjetivo, né? É Não uma precisa. pessoa, é um Porque- cara. Uhum. Não interessa o que ele é, se ele é negro, se ele é gay, se ele é... Eu jogo bola com um cara. Mas você tem que pôr que marcar a testa dele, né? Uhum. Você tem que ir lá e Pra dizer que você é o cara, É. porque você tá tudo Você bem tem que ter- jogar você bola, tem né? que vir pra a se fra- promover, né? a Pra se frase tem promover. que vir acompanhada desse adjetivo. É isso. E o que acontece aí? Vamos fazer aqui um movimento muito interessante de desnaturalização. Eu tenho um amigo e ele é gay. Eu tenho um amigo e ele é negro. Né? Eu tenho uma chefe, ela é mulher. Né? Bom, há uma marcação de adjetivo para todo mundo que não é dado da natureza. O dado da natureza não se adjetiva. Homem. Homem é homem cis, hétero, branco. Pensa em homem, vem isso. Mulher, cis, hétero, branca. Ah, eu tenho um gestor, ele é negro. Né? Então eu marco com um adjetivo. Sabe? Aí volta para a questão da virtude, né, que eu tinha falado. Etimologicamente falando, virilidade e virtude são sinônimas, assim, no radical. Né? O virtude, virilidade, o radical vir. E a essência do radical vir é virilidade. De desdobramento, virtude. Viril, portanto, virtuoso. Isso constitui um núcleo, que a virilidade é a virtude. Conforme eu me afasto e perco a virilidade, eu perco a virtude. Perdendo a virtude. Então, você falou da honestidade do homem, eu vou dar uma pior para você, que é uma palavra muito conhecida e que é exigida, que é a hombridade. Já ouviram falar? Já. Você tem que ter hombridade. Vocês sabem o que significa hombridade? Etimologicamente falando, hombridade significa a dignidade de ser homem. Ser homem, ponto, basta, é digno. E você tem que honrar essa dignidade. Aí seu filho fala com uma voz fina, ele gosta de brincar de boneca, ele quer ser arquiteto, ele quer ser... Perde a virilidade, perde a virtude. Não deu o que eu queria. Né? Uma mulher que vai lá e assume aspectos socialmente construídos como viris. Então, junta lá o direct board inteiro e fala, nós vamos mudar o rumo disso aqui, nós vamos para cá, você vai fazer isso, né? E eu vou dar um esparramo aqui hoje, porque precisa. Histérica. Histérica, grossa. Maluca, quem Não é é essa? assim Da que se onde trata saiu? homem, né? É. E quem ela está pensando que é, não sei o que lá, mulher macho, Mulher né? macho. Eu li Mulher uma- caminhoneira. mulher caminhoneira. Eu li uma frase essa semana, até compartilhei com eles, de uma escritora britânica, que diz assim, não é preciso muito para nos considerar difíceis. Porque quando uma mulher não abaixa a cabeça, não é boazinha, questiona, não é submissa, ela é difícil. Né? Então não precisa muito para ser considerada difícil. Por isso que nós somos tantas, ela ainda coloca. Por isso que somos tantas. Porque nós estamos aprendendo a lidar com isso, né, de uma forma diferente, a não aceitar, a não ser submissa, a questionar. Né? Acho que a gente está aprendendo e está evoluindo, mas ainda é um longo caminho. Né? E a sociedade ainda nos enxerga como mulheres difíceis. Com muito orgulho, E o por caminho favor. é esse, porque uma das falas é, nós não vamos conseguir mudar isso nunca, né? E a gente Sempre foi assim. Sempre foi assim. A gente desnaturalizar é o caminho, então. É um caminho, né? É. E a linguagem é o outro, né? É isso. É a grande ferramenta. É a ferramenta para desnaturalizar, é isso. Porque, olha, Acertar os conceitos, né? Olha, isso é isso. recapitulando, e depois eu vou falar dos conceitos de uma conversa nossa dos termos em inglês, né? Isso. A gente vai botar isso na roda também. Então.
Desnaturalizar. Tirar da condição de natural. Qual é a condição de natural? Genética. Qual é a outra condição de natural? Transcendência. Deus te fez inferior, eu não posso fazer nada. O máximo que eu posso fazer é ser legal com você. É uma condição que Deus pôs. Né? Toda mulher, ela tem na constituição divina, e desse Deus, né? Porque tem outros deuses, a gente não pode esquecer disso. Tem deuses, tem panteões aí que são muito mais bem distribuídos nesse sentido. Mas a religião contribui muito com o machismo, né? O uso da religião. O uso da religião, não só para o machismo, né? A gente tem visto o uso político da religião, mas para o machismo é escancarado, né? É escancarado e é aceito porque aquela pessoa que está ali, aquele homem que está ali, né? O padre, o pastor, né? Enfim, ele fala em nome de Deus. Ele tem conhecimento de Deus. Então, o que ele fala é lei. E você vê um monte de gente, pessoas, a maioria das pessoas muito simples, que não tem estudo, que não tem condição de refletir sobre aquilo, que está comprando aquela ideia dele de poder, porque ele quer que você continue assim, porque ele te domina desse jeito. Então, para ele, para a sociedade, para a religião, para o homem, é bom você continuar assim, pensando dessa maneira. A reprodução disso é assustadora. A religião, ela contribui demais com isso. E ela tem crescido cada vez mais. E as mulheres difíceis, a gente queima. É bruxa, né? É bruxa. Agora, pensa, né? Eu vou fazer aqui um recorte de uma determinada religião, que é a judaico-cristã. Por que ela? Porque ela é a dominante na nossa sociedade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ok? Papa. Vamos brincar que o Papa é realmente o cara. Depois vocês pesquisam na internet a data que foi instituído o dogma da infalibilidade do Papa, por um Papa. Que é um dogma da Igreja Católica. O Papa é infalível. Num dos concílios papais aparece isso. Ele é Deus na Terra, né? Ele é o representante, ele é o cara. Papa, arcebispos, bispos, pastores, tudo homem. Né? Tudo homem. Então, como eu faço para perpetuar uma estrutura? Crio uma estrutura que se perpetue. Só homens no poder. 22, 33 caras se reúnem, fazem um concílio, decidem e escolhem quem? Entre eles. Qualquer escolha dali é entre eles. Né? Qualquer escolha dali sai de novo a mesma coisa. De Ratzinger a Francisco, o Francisco é mais aberto, mas tá ali. Né? Então, estrutura de poder. A estrutura de poder perpetua. Só que é uma estrutura de poder que usa um argumento que é o da transcendência. Tá bom, mas olha, eu vou te dizer uma coisa. Só de você questionar, você já está pecando. Então, se mantenha no seu lugar, porque você vai arder no fogo. E vocês, mulheres, trazem na essência a maldade. O Contardo Caligares, que é um psicanalista falecido recentemente, ele fala com todas as letras, e eu o cito aqui. A cultura ocidental é calcada no ódio à mulher. A gente desceu lá no finzinho, estamos aqui na base de tudo. Ele fala, não é só discutir o cargo ou equiparar salário. Nós estamos discutindo que a cultura ocidental é uma cultura de ódio à mulher. Aí ele cita a história de Eva e a história de Pandora, que foram as duas que eu usei aqui. Que ele fala, a mulher é a amiga do demônio. A mulher é a amiga do diabo. É com ela por ela que ele se manifesta. Ela é o pecado. Por isso, Bela Recatária do lar, em casa, guardada. E a outra é... E quando a Bela Recatada do lar descobre uma traição, a culpada é a amante. Ela que atraiu o amante, o marido, ela que seduziu, e ainda faz, né? Ou ela mesma, né? Mas o marido... A gente tá caricaturando aqui, fala muita coisa, tem muita coisa mudando, mas assim, é isso, né? Há essa estrutura. Feminicídio. Beijo roubado no carnaval. Para mim, eu crio uma linha que eu iria só intensificando, né? Beijo roubado no carnaval, que uma vez um amigo meu, de Rio Claro, a gente gravou uma série de spots para rádio, e ele me mandou uma mensagem, ele falou assim, eu vou pular no carnaval, eu já
e imprimi uma série de procurações aqui que eu vou entregar para as moças, para elas assinarem, para eu poder dar um beijo nelas, tá bom, Hélio? Aí eu falei, mordeu? Bom, imprime mesmo e leva, porque se você se deu o trabalho de vir me responder, é porque o tema te É te porque incomodou, mexeu, né? Incomodou. Então, o beijo roubado. Vai indo. O namorado ciumento, né? O marido que diz, mulher minha não trabalha. Aí uma hora chega, qual é a base, mais ou menos, dos motivos para feminicídio? A mulher foi embora. Bom, você é minha propriedade, você foi embora. A ideia insuportável de você ser propriedade de outro cara, eu vou lá e te encerro. Não consigo viver com isso, vou lá e te encerro dentro de mim. O cara mata a mulher e se mata. Porque ele tem que terminar o trabalho. Porque ela vai ser internalizada, ele vai ser um inferno. Então, o feminicídio é a prova cabal de que a ideia daquele homem era que a mulher era a propriedade dele. Ora, tá tudo ligado. Quando uma mãe fala, menina, fecha essa perna, ela tá construindo essa menina que pode ser morta aqui. Menina, você pode fazer o que você quiser. Eu quero ser astronauta. Vai atrás. Rale, né? Não sabemos se vai dar certo, mas que você pode, né? Você pode. Eu quero dirigir empilhadeira, caminhão, eu quero ser jogadora de futebol. Quero ir no bar beber às 19 horas. Eu quero marcar mais gol que o Pelé, né? Eu quero beber 19 horas e montar num Uber e não ser estuprada pelo cara do Fazer Uber. uma visita para um empresário e não ser assediada porque foi sozinha, isso é uma outra... Mas corporativamente falando, a gente entra nessa questão, né? Fazendo um parênteses aí. Por que muitos escolhem homens, né? Então, tem lá um gerente geral, na estrutura eu vou contratar um gerente, né? Trazendo para a nossa empresa mesmo. Eu vou contratar aí um gerente, né, de varejo que é subordinado a mim, mas eu vou contratar um homem, porque o dia que eu quiser fazer um happy hour, ele vai comigo, mas eu não posso com a mulher. Né? Então, eu vou contratar um homem. Logo, isso vai se perpetuando, porque a ideia da mulher ir no happy hour com o chefe, olha, que absurdo. Né? Então, isso se perpetua também dentro da nossa empresa. Essa é uma outra questão, que tudo que envolve a mulher sexualiza, né? Sexualiza, exatamente. Sexualiza. Há uma grande ligação nisso, que também, entende? Desnaturalizar isso, como a gente está falando hoje no corporativo, desnaturalizar é criar uma cultura que diga como vai ser, né? Como que vai funcionar. Só que é lógico, né? Um corporativo que tem uma ideia de vanguarda, que vai já procurar trabalhar de uma maneira diferenciada, ele ainda vai estar numa ilha, né? Os fornecedores, os parceiros, as coisas. Então, o código de ética tem que expandir essa relação. O marketing tem que dizer dessa relação para afetar, para fazer esse efeito dominó, né? Esse efeito cascata. E contra a impunibilidade tem que ser exemplar na questão da apuração. Por outro lado, o que os homens reclamam? Né? Os homens reclamam. Eu não me sinto seguro de fazer uma reunião, portas fechadas com uma mulher só, porque eu não sei o que ela vai dizer de mim. É a fala atual. Né? Pode acontecer alguma coisa? Pode, claro que pode. Porque se abrir a porta e ela virar e falar assim, ele me assediou. Bom, prova, não prova, né? Já foi. O ministro, né? o Silvio Almeida, eu não sei se foi apurado ou não. Não sei desenrolar. Mas olha a situação. Uma ministra diz que o ministro a assediou. Uma ministra diz que o ministro negro a assediou. Já muda de figura. As feministas já jogaram o Silvio Almeida na fogueira. O movimento negro jogou a Aniele na fogueira. A rede social é tribunal, juiz, carcereiro e carrasco. Né? E aí fica. E aí? Bom, tem que apurar os fatos. Tendência. Já culpabiliza a Aniele. Mentira. Já culpabiliza o Silvio Almeida. Bom, o cara é negro. Muito mais fácil de culpabilizar do que um branco. Sem dúvida. Né? Se fosse do clã, mas isso não tinha nem dado, nem chegava.
Né? Na verdade, é um caso que mexe um pouco com a gente, né? Mexe. Porque eu penso assim, ó, se for verdade, ele me decepcionou. Uhum. Se for mentira, ela me decepcionou. Então é um caso... Sim. E aí, assim, onde está isso? Na apuração. Sim. Porque, você falou isso, para mim mexeu muito comigo por conta da altitude do problema. Tá lá em cima, são os ministros. Sim. Então eu falo, na minha cabeça eu fiquei assim, como, se eu fosse uma mulher, né? Mas não sou e não tenho condição de, é só uma hipótese, uma especulação. O cara deu a primeiro olhar para mim, eu enfio o dedo no nariz, ele falou, você sabe o que você está falando, cara? Eu sou ministra da República. Né? Por outro lado, eu fico pensando no Silvio Almeida, falando assim, absoluta ausência de noção, né? De respeito com o ser humano e de ausência de noção do lugar que ele está. De hierarquia, né? Não estou querendo dizer, Silvio, vai assediar a menina do café, que ali não daria nada. Não é isso. Sim. Mas é a sensibilização por causa da estrutura do caso. Sim. Né? É um caso que mexe... E aí vem, olha que interessante, vem uma série de ex-alunas do ministro, do professor. Imagina, o cara mó respeitoso, ele sempre falando, aí vem o outro e fala. Então, assim, o Stuart Hall, ele tem um livro que chama Identidade Pós-Moderna, e ele fala justamente nisso. As camadas de informações sociais que nos posicionam hoje. Né? Imagina uma pessoa que é feminista e antirracista. Onde ela vai? Bom, feminista e antirracista. Bom, se eu sou mulher, eu vou ficar com a Aniele. Parece meio guerra de torcida. Tem que parar e apurar o que aconteceu. Sim. Eu compro o partido, né? Independente do que aconteceu. Sim. Né? É isso. E então, primeiro então é conscientizar, cada um se propor a iniciar mudanças e as empresas têm que criar grandes mudanças de cultura com marketing e tudo mais, né? Voltando no gênero, eu li uma frase, eu acho que é do Pirula, um biólogo. Ele disse assim, olha, mais ou menos assim, não é abre aspas. Se Deus estava... se é criacionismo e Deus criou tudo, ele não estava muito preocupado com a questão de gênero, porque ele criou 92% da reprodução assexuada no planeta. Então, a questão de gênero não tem tanta importância assim para ele. Pra gente a gente precisa deixar de ser o centro do mundo, né? O homem como centro do mundo. Esse é um papel. Esse é um papel. Você me permite só falar? Opa, desculpa, porque você vai falando, eu vou pescando aqui. Esse é um papel que o homem precisa assumir, mas ao fazer isso, a broderagem vai falar assim, você é um fraco, você está traindo o movimento, né? Então, se descentralizar exigirá um enfrentamento dos pares. Se prepare para a solidão, se prepare para a violência. Eu trabalho com isso, né, do racismo e do machismo. Esse aqui fala do machismo. O meu livro que chama Turismo Legitimado, eu discuto o racismo no turismo. E aí as pessoas vêm falar assim, você não pode discutir machismo porque você é homem, você não pode discutir racismo porque você é branco. Não, não e não. Como se tivesse no DNA essa questão. Exato. Eu não me autorizaria a falar assim, o sofrimento da mulher negra. Eu não posso falar do sofrimento da mulher negra, eu não sou uma mulher negra, mas eu posso falar dos mecanismos sociais que produzem o sofrimento da mulher negra. Eu posso plenamente, porque eu sou um dos que são beneficiados com isso. Então a gente cai na grande palavra, privilégio. Que significa abrir mão de privilégio. Né? Primeiro, então, o que o filósofo faria? Ele perguntaria o que é um privilégio. O que é um privilégio? Sinteticamente, privilégio é direito sem dever. Ou privilégio é direito que eu usufruo e que nem todo mundo usufrui. São duas definições que eu gosto muito. Então, vocês e eu, cidadãos de bem, queremos poder... Na calçada, para em frente à faixa e o carro parar para nós podermos atravessar em segurança. Nós desejamos isso, eu tenho certeza que todo mundo quer isso, o pessoal do podcast também. Saímos daqui, tem uma faixa na esquina e eu passo reto com alguém esperando.
Eu quero o privilégio de parar na Eu quero faixa. quando eu for passar, né? Privilégio. Quando o outro for passar... Porque a contrapartida do direito de passar na faixa é o dever de parar na faixa. Eu quero, né, vocês mulheres sabem bem disso, eu, Hélio, quero, terminando o expediente, anoiteceu porque está muito quente, botar minha roupinha fitness e correr na rua. Eu vou fazer isso. Eu faço isso. Vocês não fazem isso. Ou fazem isso com medo. Por quê? Porque a mulher perde o direito à cidade à noite e uma mulher me corrigiu. E de dia também. Né? Porque a gente é importunada. Bom, contrapartida, eu não sou importunado. Contrapartida de eu não ser importunado. Eu tenho que lutar para uma mulher não ser importunada. Meu amigo é um importunador, eu tenho que colar nele e trabalhar com ele aquilo. Eu vejo uma importunação, eu tenho que ir para cima daquilo. Um amigo meu acolheu uma menina que estava sendo seguida por um cara. Ele viu a situação, parou e falou: fulana, como é que você tá? Tudo bem? Ela entendeu. Vamos, senta aqui, entra aqui no carro e tal. Ela sentou e desabou a chorar. Aí eu tava correndo, tava com a roupinha de exercício, né? Colada sempre, né? É uma outra questão. E aí ela falou assim, o cara começou a me seguir, começou a falar comigo, eu saí correndo. Aí ela virou e falou assim, eu não devia ter saído com essa roupa. Não, nesse horário. É sempre assim. É sempre assim. Então, a culpa da vítima. Percebe? Então, não, ele acolheu, ele segurou. Uma outra cena, um amigo meu, um batalhador desses temas também, estava andando na praia com a esposa, me ligou desesperado. Ele falou assim, havia 2 meninas dormindo na praia, com roupa de festa, e uísque, beberam demais e dormiram. E ela estava com a roupa de festa, o vestido levantou e estava aparecendo a calcinha, e elas estavam dormindo. Ele virou e falou assim, elas estão pedindo para ser estuprada. Nossa. Então, mas ele é muito gente boa, e ele é muito antenado. Aí eu virei para ele e falou assim, ele me ligou, pelo amor de Deus, eu fui machista. Eu falei assim, meu querido, 2 mulheres desacordadas na praia, com a roupa de baixo aparecendo, elas correm um imenso risco de serem estupradas. De fato. E de fato. Você passou e não estuprou. Ele falou, eu e minha mulher arrumamos a roupa dela, sentamos acordar. Elas estão vulneráveis ali, né? Elas estão vulneráveis porque ali fora é perigoso. Então, elas estavam em perigo. Falei, elas não estão pedindo, mas elas correm grande risco. Terceira cena, uma vizinha minha falou assim, eu não vejo nada disso que você fala, Hélio. Eu ando na rua, não tenho problema nenhum. Que sou bom pra ela. super tranquila. Falei, que legal. Uma outra conversa com ela, eu falei assim, puta, coisa que eu tô com saudade é mochilar na América do Sul. A última vez que eu fui foi Bolívia, e foi muito legal, e putz, ela falou assim, tá aí uma coisa que eu queria, mas eu não tenho coragem de ir sozinha. Por quê? Aí ela falou, opa. Caiu a ficha. Falou, é verdade, eu não vou porque eu tenho medo. E você tem medo porque é perigoso. Deveria ter medo, de fato. Mas você sabe que eu corro na rua também. E tem um colega que ele corre, pedala, e ele me falou, o meu preferido é estrada de terra. Eu pego estrada de terra e vou... Falei, então, mas eu não posso. Eu não posso pegar uma estrada de terra e sair correndo sozinha nessa estrada de terra, assim como você faz. Ele olhou para mim e falou assim, você sabe que eu nunca parei para pensar nisso? Ele falou, nunca parei para pensar nisso. Eu falei, porque você é homem. Eu falei, eu não posso fazer o que você faz. Uma coisa que eu aprendi, das últimas coisas que eu aprendi, porque a gente segue aprendendo, né? Eu, quando viajo de ônibus, eu amo janelinha. Se não tem janelinha, às vezes eu nem pego o ônibus. Falei, eu vou esperar o próximo, porque eu quero ir na janela. O corredor é insuportável para mim. Uma mulher virou para mim e falou assim, eu só viajo no corredor. Eu já fui assediada. Eu estava sentada na janela. Janela é muito mais legal. Ela falou, não é isso. Mas é perigoso. Você está sentada na janela. Sentou o cara aqui, ele te trava e a sua viagem vai ser um inferno. Exato. Então, daí eu falei, porra, olha que vou voltar à terapeuta que falou que eu na condição de homem jamais aprenderia. Eu na condição de homem não vi isso. Mas eu na condição de homem que quero aprender tenho os 2 ouvidos abertos para escutar dessa mulher e falar assim, verdade. É uma cilada.
né? É um conforto, mas é uma cilada. E vai ser usado por um cara que está confortável e que se a gente tem ali, naqueles dois bancos, uma distribuição de percentual de conforto, bom, o seu desconforto vai estar somado ao conforto dele. Ele abre a perna, vai ficar roçando, vai passar a mão, vai querer conversar, etc, etc. Né? Você vai ficar constrangida de, por exemplo, virar e começar a gritar, que é uma possibilidade. Me tira daqui que esse cara é louco. Ah, ela é histérica, é isso. Quem que vai vir te atender? Um motorista. Homem. Foi treinado? Não sei. Cultura organizacional. Se esse motorista está capacitado, ele não precisa, às vezes, lógico que ele está dirigindo, mas ele não precisa nem... Ele está ligado. O que está acontecendo? Por que ele tem que estar ligado? Porque acontece. Muito. Acontece. Então eu tenho que estar antenado. Assédio, o assédio sexual, 90% é de homem para mulher. Existem mulheres que assediam homem. O assédio pressupõe hierarquia, né? Tem o jogo do poder, mas é essa dita normalidade. É assim mesmo. Então, seguindo a ideia de desnaturalizar. Desnaturalizar é tirar toda essa discussão da genética e da transcendência e reinscrevê-la na história. O que é a história? A cultura se dá na história. Então, até aqui a nossa empresa foi assim, a partir daqui ela vai assim. A transformação. Educação para transformação. Essa transformação é que vai produzir novas relações. Bom, as relações de poder, quando vão muito lá em cima, vão só homens brancos velhos, né? Os patriarcas. Bom, há que se trabalhar para que isso possa ser substituído. Muito bem. Poderíamos ficar horas aqui, hein? Poderíamos. Você sabe que fazemos um segundo. Você sabe que o nosso tempo já acabou, mas eu fiquei Sim. matutando Eu em cima de pedir a uma coisa, conclusão de uma coisa que você falou lá atrás. Quando a gente pensou nisso, eu já pensei, quantas mulheres na nossa empresa nós temos nos cargos gerenciais? Nos mais altos, gerente geral, SEV, né, superintendente, enfim. Depois de uma fala sua, eu já pensei outra coisa. Eu pensei, quantas mulheres negras nós temos nessas ocupações? Eu não me recordo de nenhuma. Homens, aí eu vou trazer já mais para o racismo também. Quantos homens negros também nós temos nesses cargos? Tirando Pedro Sérgio, que é da GCF, tirando Pepô. Quantas pessoas, né? Quantas mulheres, quantos homens negros a gente tem? É uma reflexão, que bom que nós né? temos o Pepô, né? Na GCF. Então, é uma reflexão que me veio, assim, eu transformei o meu questionamento. Vocês conhecem algum? Aí fica uma pergunta. Vocês conhecem alguma mulher negra que ocupa um cargo? Não. Aí eu vou perguntar para a câmera. Quantas tem aí? Quantas mulheres negras tem aí? Permita. Vamos fazer a conclusão, né? Cada um concluir. Só comentários que você falou, porque... Perdão, eu avisei que ia dar problema. Não, tranquilo, pode concluir. Isso se chama machismo e racismo institucional. Por quê? Porque não é porque vamos pôr homens estratégicos para pensarem e segregar. Não, porque a naturalidade da coisa vai acontecendo, contratou um, contratou outro. Ninguém pensa nisso, ninguém pensa naquilo que não está ao seu alcance de pensar. Eu nunca iria poder eu nunca iria abrir mão da janelinha, né? Se uma mulher não vira e fala, não, o corredor para uma mulher é mais seguro, eu nunca ia pensar nisso. Então, se eu tenho uma equipe eminentemente masculina, eminentemente branca, eminentemente qualquer coisa, ela vai pensar nessa matriz. Não vai, com muito esforço, vocês estão fazendo isso aqui hoje, de fazer assim, olha para fora. Mas peraí, quantas mulheres? Porque eu nunca pensei nisso. Lógico que você nunca pensou nisso, porque não é um dado da nossa natureza. Nós fomos construídos como dado da natureza. A gente só pensa a nossa cultura, etnocentrismo, a minha condição da minha pele é uma condição natural. A nossa é natural, naturalizada. A do negro é construído como ausência. Eles sabem do que eu estou falando. Eu não sei. Eu só sei porque eu estudei, porque eu vivi, porque eu escutei.
O lápis que a gente pinta a cor de pele na escola é... O nude, né? O próprio nome é cor de pele. Cor de pele. Né? Desculpa. Então, a Não, cor de tranquilo. pele... E o lugar de fala não desautoriza, ele só identifica quem está falando, né? Quem fala. Bom, eu queria a despedida. Eu queria agradecer muito Pode todos falar. vocês. Agradecer muito e queria que eu ouvisse de vocês uma despedida. O que eu queria dizer é que eu aprendi muito hoje, foi muito legal, mas eu acho que esse só será o primeiro de muitos, porque nós temos muita coisa para abordar. Se nós falarmos de machismo, hoje a gente falou basicamente do machismo na questão do assédio sexual, né? Mas a gente sabe que o leque de machismo aí, né? As definições de machismo vão muito além disso, né, Hélio? A gente tem a apropriação de ideias, enfim, né? Então, eu acho que a gente tem que fazer outro. Não chegou nem nos termos, né? Muito bom. Temos muito assunto. Silvia? Eu queria agradecer ao Hélio. Foi muito rico, aprendi muito. Me trouxe algumas reflexões algumas coisas que mexem mesmo com a gente, né? Porque a gente foi criado nessa estrutura de sociedade. E eu já fiquei viajando, já pensei que a gente pode fazer outro só de racismo, que eu acho que é um tema bem interessante. Eu já tô maquinando aqui. Então, eu queria agradecer muito sua presença. Foi muito rico, acho que vai acrescentar muito para os nossos associados. Acho que sua presença foi muito importante e foi o diferencial do nosso podcast, com certeza. Muito obrigada. Eu que agradeço. Professor. Olha, é uma alegria. Para mim, eu vou usar essa palavra, né? No lugar de honra. Né? A alegria é sempre mais honesta. Estar aqui, poder falar e poder falar para um veículo tão potente como o de vocês, né? Que vai atingir tanta gente e que tem essa preocupação. E eu repito a palavra que eu usei no começo, coragem. Porque tem muita empresa que fica maquiando, vamos falar disso, mas não fala daquilo. Aqui a gente pode falar de tudo. E dizer o seguinte, que você falou do incômodo ou dessa perspectiva, né? Mexeu comigo. Quando isso morde a gente e a gente sai daqui e olha naquela rua e vê o mundo meio Matrix, assim, e fala assim, o que é isso, tudo que eu estou vendo, é maravilhoso. É cansativo às vezes, porque acabou, né? Você não vai folhear uma revista em paz, você não vai ver um jornal em paz, você não vai ver um filme em paz, porque a gente começa a perceber a produção reiterada desses lugares. Mas isso é libertador. Isso é libertador. E institucionalmente falando, a partir da ideia de construir uma cultura que instigue isso, acho que é um papel para a cidadania muito importante. Então, vocês estão de parabéns pela escolha do tema e eu estou à disposição. Vou ficar muito feliz da gente viajar em outras condições muito aí. Legal. Muito legal. Muito obrigado. Eu queria agradecer vocês, agradecer a Anne também, que proporcionou esse podcast. O Francis Marques está acompanhando aqui, o grande Francis Marques, grande instrutor, porque esse podcast vai se transformar num workshop, numa ação educacional, e nós vamos construí-lo e vamos, então, tomara que esse assunto seja muito discutido, vai ser muito discutido ainda. Viremos com novos, o podcast vai continuar. Foi um prazer conhecê-lo, eu espero que nós comecemos um relacionamento para que eu aprenda muito mais coisas, para que eu possa trabalhar isso com as pessoas. Acho isso muito bacana. Muito obrigado. Estou muito feliz. É preciso coragem, né? É preciso coragem.